Boa tarde. Pedimos a todos os participantes no Encontro Ciência 2024 para tomarem os seus lugares, porque vamos prosseguir os trabalhos com a sessão plenária As Doenças e as Terapias do Futuro. Para moderar a sessão, chamamos ao palco Henrique Barros, presidente do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto. Chamamos também os oradores Rita Sá Machado, diretora-geral da Saúde, Tiago Marques, da Fundação Champalimau, Mário Silva Santos, do ICBAS, da Universidade do Porto, Joana Azeredo, do Centro de Engenharia Biológica da Universidade do Minho e Sónia Dias, da Escola Nacional de Saúde Pública. Bom, muito boa tarde a todos. Muito obrigado por, nesta tarde tão bonita, estarem aqui conosco. Muito obrigado à Fundação para a Ciência e Tecnologia e à Universidade do Porto pelo convite, por esta oportunidade. Espero que sejamos capazes de vos entreter durante 1h15, porque já estamos a começar tarde. A minha função hoje é, de alguma forma, preparar o espaço para aquilo que vai acontecer. Então, permitam-me, talvez por causa do excesso de anos que eu já tenho, ir tão longe que vou ao tempo em que os médicos foram os primeiros terciários, ou seja, nas tribos neolíticas, as pessoas iam tratar da vida delas e deixavam lá um sujeito a olhar para as entranhas das aves, que era o médico. Portanto, nós estamos habituados a imaginar que somos capazes de pensar, de descobrir o futuro. Mas é mentira. Aliás, eu aprendi com os cartoons da Mafalda, do Quino, que se há coisa difícil de prever, tudo é difícil de prever, mas se há coisa difícil de prever, é o futuro. Isto tem alguma graça para um epidemiologista que está habituado, que trabalha com dados e procura, de facto, ir pensando em prever coisas. Mas como é que nós podemos imaginar, como é que nós podemos falar das doenças e dos tratamentos? Claro que isto parece relativamente simples. Uma das soluções para isto seria aquela que, desde as pessoas que trabalham na computação até gente muito antiga, do início do século XX, perceberam, é que a melhor maneira de prever o futuro é inventá-lo. Claro que inventar doenças não dá muito jeito. Por isso nós tenderemos, e não se zanguem com isso, eu pelo menos tenderei, a caminhar mais no sentido de imaginar um futuro sem doenças. Ou seja, não me interessa tanto saber quais são as doenças do futuro, mas quais são as doenças que nós seremos capazes de fazer com que não existam no futuro. E também é mais fácil prever isso, como facilmente compreendem. Mas aquilo que nos dá digamos assim, que nos autoriza a correr este risco, este enorme risco de falar sobre o futuro, são duas coisas que eu gostava de relembrar aqui, que não iremos provavelmente falar mais nelas, mas que podem, é bom que estejam, digamos assim, no pano de fundo do nosso pensamento. A primeira é que adoecer não é um fenómeno aleatório. Nós aprendemos desde crianças a dizer, ai, que azar, isso até é verdade, mas não tem nada a ver com ser aleatório. A gente adoece, há razões para isso, porque senão não valia a pena estarmos aqui a conversar. Se a probabilidade de nós adoecermos fosse igual à probabilidade de nos sair a lotaria, não valia a pena estarmos a conversar. O lado da ciência que existe nisto tudo é o que nos permite, de facto, e que nos permite, de facto, imaginar esse futuro, é porque adoecer não é aleatório. Eu sei que se eu fumar, tenho uma probabilidade que já está calculada de morrer com carcinoma do pulmão, ou com carcinoma da bexiga, ou do pâncreas, etc. Se beber, a probabilidade de morrer com um tumor é maior, se for mulher, por exemplo, do que se for homem, para a mesma quantidade de vidas. Nós sabemos essas coisas todas. Portanto, isto não é nós não adoecemos por acaso. E por isso vale a pena pensarmos como é que podemos mexer, ou como é que podemos pensar estes problemas. O segundo aspecto, a gente vai buscá-lo ao Keynes, aos economistas, e a frase é célebre, não é?
on the long run, we all are dead. Portanto, o jogo é aumentar, ou tentar aumentar, o tempo que temos para, sobretudo com qualidade, para fugir, digamos assim, a essa circunstância que é, no nosso conhecimento atual, inevitável. O que é perigoso, o que é muito perigoso, é a possibilidade de alguém, sobretudo hoje que tudo isto é gravado, daqui a uns anos, se rir terrivelmente de tudo o que nós dizemos. Sabem que há cerca de 100 anos, gente muito mais inteligente que eu, seguramente, em conciliábulos deste tipo, disse o seguinte: a doença das doenças é a prisão de ventre. Eu não sei qual é a asneira que eu vou dizer a seguir, mas deve ser muito parecida. Mas reparem, e esta ideia de que o problema de saúde major das pessoas era a prisão de ventre, tinha um terreno de onde nasceu, um terreno intelectual, factual, especulativo, de gente da ciência do seu tempo. Tinha um princípio que era a ideia de que a prisão de ventre implicava uma espécie de transformação da nossa corrente sanguínea num esgoto que levava com todas as toxinas que eram produzidas no espaço intestinal. Esteve na base de uma indústria florescentíssima ligada à Kellogg, que foi a indústria das fibras. Continua a permear o nosso pensamento atual. Há imensa gente a fazer ciência entretida com o microbioma intestinal, como sabe. Continuamos a acreditar que ainda muito, se calhar, passará por aí. E tem coisas piores. Todos vocês que já tiveram a oportunidade de falar com um médico sobre qualquer coisa relacionada com os movimentos do vosso intestino, foi aconselhada a ingerir fibras. Houve definições, nos últimos 40 anos começaram as linhas de orientação do Surgeon General nos Estados Unidos, do CDC, de uma série definindo a importância da ingestão de fibras para evitar o cancro. Por acaso, em 1999 foi publicado um artigo fundamental que nunca foi contestado na New England Journal of Medicine, a demonstrar que tanto fazia comer fibras como não comer, que o risco de adenomas e de cancro era igual. Mas nós nunca nos lembramos disso. Portanto, é perigoso, de facto, prever o futuro, porque corremos o risco de dizer as neiras, mas nós aceitamos todos esse desafio, embora haja coisas que são facilmente preveníveis. Uma delas são as doenças infecciosas. Nós, por exemplo, dissemos, mas isso foi para nos desculparmos, que a Covid era uma coisa inesperada. É mentira, era uma coisa esperada. Havia exercícios, sabia-se que ia acontecer, não se sabia o dia, nem a hora, nem exatamente aonde. A China era muito provável para começar, isso sabia-se. Mas nós sabemos que vai haver mais pandemias. E há coisas que nós sabemos hoje em dia, e com isto eu passaria a palavra à Joana, que é o seguinte: as nossas armas, as nossas silver bullets, que foram as terapias do futuro há um século, estamos a perdê-las na nossa relação com os antibióticos, com os agentes microbianos, porque nós estamos a usá-las ou mal, ou não percebemos a inteligência, deixem-me chamar-lhe assim, da evolutiva desses agentes. E estamos a viver um mundo de resistências microbianas, das quais provavelmente as mais difíceis estão aí para vir com os fungos. Mas há maneiras de tentar contrariar isto, se não formos capazes de os contrariar prevenindo-os. E era disso que a Joana nos iria falar.
Muito obrigada pela introdução ao tema das doenças infecciosas. São doenças do presente, mas perspectivam-se que serão também as doenças do futuro, até porque, em termos de previsão da Organização Mundial de Saúde, acredita-se que daqui a uns anos, em 2050, o número de doenças causadas por bactérias resistentes pode aumentar imenso e, portanto, ser uma doença que supera até o cancro e doenças cardiovasculares. Portanto, isto são previsões assustadoras, porque, de facto, os micro-organismos estão continuamente sujeitos à pressão seletiva dos antibióticos e, em particular, as bactérias, tornando-as mais resistentes. E a indústria farmacêutica está a esgotar o arsenal farmacêutico para combater de acordo com o modelo tradicional do antibiótico e estamos a perder as armas contra as bactérias. Significa que as doenças infecciosas do passado, do século XVIII, XIX, que matavam antes dos antibióticos, estão a matar outra vez. Portanto, é preciso encontrar alternativas e é um pouco sobre isso que eu gostaria de falar agora aqui, em breves 5 minutos, sobre que alternativas é que temos e que alternativas e como é que se projetarão essas alternativas no futuro. E uma das alternativas tem a ver com aquilo que nós estudamos na Universidade do Minho, no Centro de Engenharia Biológica, que são os vírus das bactérias, que se chamam os bacteriófagos. Isto, aproveitando aquilo que o professor Henrique Barros disse de tecnologias passadas que podem começar agora a ser vistas de outra forma, os bacteriófagos eram uma tecnologia que foi descoberta no início do século XX, portanto tem muitos anos. Aliás, foram utilizados no tratamento de doenças infecciosas ainda antes dos antibióticos. Claro que na altura não se conhecia muito bem o que eram os bacteriófagos, porque não era possível vê-los, não havia acesso à microscopia que existe atualmente e, portanto, só mais tarde, na década dos anos 30, é que foi possível perceber que eram os vírus. Os bacteriófagos eram vírus. Aquilo que eles achavam que era algo que comia bactérias eram os vírus. E porquê é que estes agentes, que nós chamamos agentes, porque são agentes biológicos, não têm vida, são vírus, podem ser uma solução para as resistências aos antibióticos. Primeiro porque conseguem matar bactérias, isto é a parte fundamental, e conseguem matar de forma eficiente. E depois porque as bactérias, que elas próprias também sabem desenvolver mecanismos de resistências e desenvolvem mecanismos de resistências aos vírus, ao fazê-lo acabam por se tornar sensíveis aos antibióticos. Isto é incrível. E, portanto, nós conseguimos utilizar estes bacteriófagos no tratamento de doenças, associando-os aos antibióticos e até podemos prolongar a vida dos antibióticos, a vida útil, ou seja, a capacidade de ainda serem ativos, se formos utilizar os bacteriófagos também em terapêutica e em tratamento. Agora, isto é uma possibilidade terapêutica e isto chama-se fagoterapia ou terapia fágica, enfim, terapia que utiliza bacteriófagos, que tem um grande futuro pela frente, porque está em desenvolvimento e posso falar um pouco sobre como é que poderá evoluir, mas que tem presente e, portanto, é possível e já existe tratamento, já há doentes que estão a ser tratados com bacteriófagos. Portanto, isto é uma abordagem que já existe. É claro que há muito a desenvolver nesta área, isto existe ainda sobre uma forma de medicina compassiva, significa que só doentes com infecções resistentes a antibióticos, que já não têm outra capacidade para serem tratados, ou que os antibióticos as pessoas são intolerantes aos antibióticos ativos, portanto, é um espaço para a medicina compassiva. Portanto, esses doentes têm acesso à medicação alternativa e podem recorrer e solicitar este tratamento. Portanto, em Portugal isto ainda não está regulamentado, portanto os doentes que estão a ser tratados na Europa e alguns em Portugal estão a ser tratados de acordo com um modelo que foi desenvolvido na Bélgica, que se chama o modelo magistral, que tem a ver com os fagos serem considerados um preparado farmacêutico. Mas isto é uma outra história, só para explicar que estas terapias novas também têm que passar também por barreiras regulamentares até poderem ser aplicadas. E, portanto, esta terapia com bacteriófagos ou terapia fágica que é presente neste momento, e em Portugal já tivemos 11 doentes que foram tratados com sucesso,
com bacteriófagos está em franco desenvolvimento e enfrenta grandes desafios regulamentares e, portanto, temos de trabalhar num enquadramento regulamentar para a sua utilização, mas que poderá evoluir no futuro. Nós não sabemos muito bem qual é o futuro e não arriscamos aqui a dizê-lo, mas já se perspectiva que nós podemos tirar muito partido desta abordagem terapêutica com as perspectivas que estão em cima da mesa para o que é o futuro na medicina, numa perspectiva de medicina de precisão, numa perspectiva de... porque os bacteriófagos são muito específicos, ou seja, eles atuam unicamente na bactéria-alvo, na bactéria que está a causar doença, portanto isto preconiza um tipo de medicina personalizada e de precisão. E, por outro lado, também, para otimizar a sua utilização, podemos ter acesso à inteligência artificial que nos vai permitir, no futuro, dizer qual é a melhor abordagem terapêutica para este doente, não só baseado no conhecimento que temos na bactéria e na especificidade que o bacteriófago terá para a bactéria, mas também baseado nas especificidades do doente e, portanto, integrando todo este conhecimento numa otimização de terapia. E eu penso que, falando em inteligência artificial, se calhar estou aqui a deixar... Posso passar ao Tiago? Posso passar o microfone, mas é muito interessante o que a Joana disse, e vamos já falar da inteligência artificial, porque isto lembrou-me aqui duas coisas. A primeira é o mundo de regulamentação em que nós hoje nos mexemos. Porque, reparem, provavelmente o primeiro ensaio clínico que alguma vez se fez foi feito por um senhor chamado James Lind, que era um médico da Armada Britânica no século XVIII e que estava muito preocupado com uma coisa que também preocupa muitos portugueses, que era o facto dos marinheiros morrerem com escorbuto. E então ele fez um ensaio clínico. E o ensaio clínico foi pegarem 6 grupos de 2 marinheiros, um deu vinagre, outro deu noz moscada, outro água com sal sobre a sua dieta, e a um grupo, já deve estar a faltar aqui, deu-lhe laranjas ou limões. E esses passaram a viagem tranquilamente, sem desenvolver a deficiência da vitamina C, que era o que estava por trás do dito escorbuto. Reparem, demorou mais de 50 anos a que a Marinha Inglesa, que até é bastante eficaz, e era na altura, sobretudo, bastante eficaz, a pôr laranjas e limões no carregamento dos barcos para assegurar a prevenção de uma doença terrível como era o escorbuto. E isto provavelmente, se me permitem, e não vos queria roubar mais tempo, mas era interessante também ouvi-los depois sobre isso, é qualquer coisa que nós temos que imaginar para modificar o futuro. É como é que podemos ser simultaneamente eficazes e seguros sem sermos excessivamente burocratizados e burocratizáveis. Será que, por exemplo, a capacidade que a inteligência artificial nos dá, nomeadamente para descobrir novas moléculas, ou para fazer novos diagnósticos, ou para pensar novas medidas preventivas, também ajudará a que aceitemos mais facilmente embarcar na inovação? Não sei, Tiago, que tal? Bom, pronto, julgo que não serei eu a primeira pessoa a dizer que a inteligência artificial está, de facto, cada vez mais a ter um impacto muito significativo em muitas indústrias, em muitos aspectos da nossa sociedade, e a saúde, obviamente, não vai ser uma exceção. E no que toca à saúde, o exemplo que foi aqui referido, a inteligência artificial como uma ferramenta para ajudar durante a investigação, na descoberta de novas terapias, e aí sem dúvida há muitas áreas, há muitos grupos que usam a inteligência artificial precisamente para isso, a identificar novas moléculas, a identificar portanto, os bacteriófagos, o caso por exemplo, do AlphaFold, da DeepMind, portanto, um algoritmo que é capaz de prever com uma precisão que não tem precedentes a estrutura tridimensional de proteínas extremamente complexas e, portanto, isto era um problema que a comunidade de investigação andava a investigar há décadas e, de repente, de um momento para o outro, temos acesso à estrutura tridimensional de todas as proteínas, não só dos humanos, mas também
do mundo do reino animal e das plantas, e muitas vezes há muitos tratamentos que vamos precisamente buscar estas ferramentas moleculares a outros animais, e portanto aqui a inteligência artificial vai ter cada vez mais um impacto muito significativo na descoberta de novas terapias, mas também a área que eu trabalho, que eu tenho maior conhecimento, é a inteligência artificial no impacto que tem mesmo na saúde e ao longo do acompanhamento, portanto, dos pacientes. Portanto, todo o processo, desde o diagnóstico à ajuda da tomada de decisão por parte dos clínicos, à intervenção, aos tratamentos e depois ao follow-up, a inteligência artificial vai ter cada vez mais um impacto muito significativo. E, portanto, acho que é muito importante este tipo de eventos para aproximar, portanto, o que se está a passar tanto na investigação como o resto da sociedade. E talvez não focar não só na inteligência artificial, mas também uma série de outras tecnologias digitais que também estão um pouco a revolucionar alguns aspectos da medicina, como é o caso da realidade aumentada, da realidade virtual, da telemonitorização, portanto, da digitalização dos dados de saúde. Portanto, há toda uma série de novas tecnologias digitais que oferecem muitas oportunidades para melhorar a qualidade dos cuidados de saúde, com o objetivo último de melhorar a qualidade de vida dos pacientes e também de melhorar a produtividade do pessoal clínico e também reduzir os custos, e, portanto, melhorar a gestão de todos os recursos clínicos. E pronto, esta é uma área que me interessa bastante e há aqui muitos exemplos que já podíamos discutir. E acho que Portugal tem vários casos de sucesso, não só de projetos de investigação, mas também de startups que estão a trabalhar na área de saúde, desde, como já foi dito, monitorização, de telemonitorização de pacientes de doenças crónicas, de automatização e melhor gestão da jornada de paciente. Portanto, há aqui muito espaço, muitas oportunidades que estão a surgir e que, de facto, existe este potencial da inteligência artificial e destas tecnologias digitais poderem vir a melhorar. Contudo, para além destas oportunidades, também há muitos desafios e há muitos riscos. E, portanto, a inteligência artificial não é em inglês, um magic bullet, portanto, não vai resolver todos os problemas. E tem que ser usada com muito cuidado. Portanto, e as pessoas que a usam têm que estar cientes das suas limitações, muitas delas os seus vieses. Portanto, os algoritmos muitos dos algoritmos que ainda estão disponíveis mostram vieses que vêm desde os dados. Portanto, dados para treinar estes algoritmos são precisos muitos dados e dados médicos são talvez os dados que, por motivos de privacidade, de segurança, são os dados que é mais difícil ter acesso. E, portanto, muitos destes algoritmos ainda são treinados com poucos dados e, como tal, têm muitas limitações. E, portanto, também reforçar o papel da regulação. Na União Europeia existe uma regulação muito forte em termos de dispositivos médicos. E está-se a começar a falar e tem-se vindo a falar da inteligência artificial e, portanto, é muito importante que todas estas novas tecnologias, que eventualmente se tornem em produtos, sejam de facto regulados e fiscalizados para assegurar que aquilo que chega aos profissionais de saúde já foi devidamente validado e testado para que funcione da forma como é suposto. Tiago, posso fazer uma pergunta? Nós estamos habituados a imaginar estas coisas, o seu desenvolvimento em ambientes altamente sofisticados, com grande capacidade de controle da qualidade, tudo isso. Mas vês alguma possibilidade de usar este conhecimento e a evolução para isso tornar a vida mais fácil às pessoas, por exemplo, que vivem nos países onde não há cuidados de saúde tão sofisticados, onde não há corrente elétrica assegurada 24 horas por dia?
a miniaturização, a integração de algoritmos sofisticados em aparelhos relativamente portáteis. Eu sei que seguramente deves acreditar nisso, mas é qualquer coisa que temos à porta, porque isto quando nós pensamos em saúde global também é pensar nisto, não é? Garantir que em qualquer lugar que sejamos, alguém pode fazer alguma coisa por nós. Sim, eu acho que, mais uma vez, há as duas faces da moeda. Por um lado, estas tecnologias oferecem um potencial enorme de aproximar cuidados de saúde de qualidade a populações que não têm acesso. Por exemplo, nós até no grupo, no Laboratório de Cirurgia Digital, na Fundação Champalimau, temos inclusive desenvolvido algumas tecnologias e testado que podem vir a ser usadas para ajudar cirurgiões remotamente. Então podemos ter um cirurgião que talvez não tenha muita experiência num hospital, numa área mais isolada, a ser guiado e por um cirurgião um perito da área com maior experiência e que remotamente permitir este acesso, portanto, a um melhor cuidado de saúde. Portanto, há aqui, sem dúvida, oportunidades para que estas tecnologias funcionem para nivelar o acesso. Contudo, há também aqui muitos riscos. O facto, como eu já disse, muitas destas tecnologias, destes algoritmos, precisarem de muitos dados. Eles, neste momento, estão nas mãos de poucos agentes. Portanto, há algumas empresas que têm acesso a dados de milhões de pessoas, como sabem, e, portanto, e também é preciso ter computacional numa escala que, no fundo, consome energia equivalente à energia de um país de pequena dimensão. E, portanto, como é óbvio, também há o risco enorme de centralização de poder destes algoritmos e, portanto, se corremos o risco de estar dependentes de algumas empresas, e muitas delas nem sequer são empresas, portanto, europeias, e isto é sem dúvida um risco e vai exigir um esforço muito ativo por parte de governos e por parte de organizações, instituições como, por exemplo, a União Europeia, para promoverem a investigação nestas áreas e promoverem esforços colaborativos internacionais e parcerias público-privadas para que, de facto, estas tecnologias estejam disponíveis para todos. Portanto, há sem dúvida muitas oportunidades, mas há muitos riscos. Se nada for feito, se não houver um esforço muito ativo para tentar lutar contra esta centralização de acesso, eu penso que é isso que vai acontecer. Mas eu tenho esperança que quem toma as decisões esteja a par deste risco e que leve este assunto de forma muito séria, porque é sem dúvida há uma oportunidade aqui tremenda que não devíamos perder. Ok, vamos ao Mário, porque isto quer dizer, ele depois é que usa isso na clínica, não é? Ou pode vir a usar, ou pensa usar, independentemente do conhecimento que ele produz. Mas é interessante nós imaginarmos, reparem, quando eu vos dei o exemplo das laranjas e do escorbuto, nós podemos ir buscar, é para começar no princípio, digamos assim, porque ainda agora a capacidade de levar o conhecimento e até produtos inovadores à prática é muito, muito difícil. Se nós olharmos para as coisas todas, desde os cintos de segurança no automóvel até às gotas de nitrato de prata nos olhos das crianças para não ficarem cegas ao nascer, são anos e anos e anos entre saber-se o que funciona e passar a usar aquilo que funciona para a vida do dia a dia. Isto tem muito a ver com a nossa capacidade de implementar, de transferir. Repare, isto é mais do que aquilo que nós habitualmente chamamos a translação, seja lá isso o que quer dizer, mas acho que todos percebemos. A capacidade de que as coisas que funcionem, agora já vamos esquecer inclusivamente problemas de natureza económica, na maior parte das vezes é o apego, é a ferrugem dos hábitos que nos impede de implementar as boas soluções.
O Mário trabalha com uma coisa muito interessante, para mim é um dos melhores exemplos para isto que nós estamos aqui a falar, é que os cardiologistas que não nos deixam morrer de infarto, depois obrigam-nos a morrer de insuficiência cardíaca, porque para isso ainda não tem solução, não é? Se calhar já tem. Vamos ouvir o que ele tem a dizer sobre isso. Professor, vou fazer como alguns políticos fazem, não vou fugir à sua questão, mas gostava de voltar ao ponto mais importante que foi falado aqui, que é a prisão de ventre. Porque eu tenho tantas histórias sobre prisão de ventre, que algumas não posso contar aqui, depois no Porto de Honra, mas se perguntarem a um doente que teve um infarto agudo do miocárdio, que esteve entre a vida e a morte e teve 30 dias internado, e na primeira consulta, então, como é que foi essa experiência? E o doente frequentemente diz: "Oh, doutor, tive uma semana sem ir à casa de banho, o que é que acha?" E, portanto, eu não sei se esses futuristas de há um século se enganaram assim tanto, que eu acho que os cuidados centrados no doente dizem-nos que, de facto, a prisão de ventre é um problema relevantíssimo. Não sei se é o mais grave. Relativamente à questão, eu por acaso não sabia que a Marinha Inglesa tinha demorado tanto tempo, acho curioso isso, e de facto nós não nos podemos rir muito da Marinha, porque ainda hoje este problema, que tem um nome técnico de hiato evidência prática, não é? O tempo desde que no Congresso Científico Mundial é apresentado a curva Kaplan-Meier, que mostra uma redução de mortalidade de 30% no pós-infarto agudo do miocárdio, por exemplo. Este é um exemplo histórico que aparece nos livros. O tempo desde esse dia até ao dia em que em Portugal mais de 80% dos doentes com infarto agudo do miocárdio está a fazer aquela terapêutica que reduz em 30% a sua mortalidade, são mais de 10 anos. É incrível, não é? 10 anos. Eu espero e acho que as coisas estão diferentes, mas é muito porque do momento em que isso acontece, em que nós sabemos que temos a evidência, e às vezes de fármacos que já estão disponíveis. Muitas vezes não, mas alguns já estão disponíveis para outras indicações. Depois, as agências reguladoras. Depois, com participações dos sistemas nacionais de saúde sociais, como nós temos na Europa, ou as seguradoras noutros países. Depois, as comunidades científicas divulgam e os departamentos de marketing das empresas divulgam e disseminam essa informação pelos profissionais de saúde. Depois, os profissionais de saúde incorporarem nos seus comportamentos essa evidência. E depois vem o doente e há essa decisão caso a caso. É um processo, de facto, bastante moroso, demasiado moroso. É uma parte da medicina moderna que nos deve envergonhar a todos os que trabalham nos sistemas de saúde, porque de facto isto está calculado, está quantificado para algumas patologias, o número de vidas de inovação terapêutica que já existe, que não são salvas porque somos muito lentos a levar essa terapêutica até ao consumidor final. É de facto um desafio, e com a digitalização, com a inteligência artificial, os sistemas de saúde têm que, de facto, primeiro ter canais dinâmicos, digitais, real-time, de adoção dessa evidência, dessa inovação. Portanto, tem que haver esse componente muito bem trabalhado, e depois tem que haver uma estratégia, uma capacidade do sistema, seja por a parte digital, o real world data, de ter uma estratégia pull-out, de puxar o doente, de nós sabermos, ok, há o laboratório que descobriu o fago que vai tratar a infecção respiratória crónica que não responde, quantos doentes é que nós temos em Portugal com estas características, com estes critérios de elegibilidade? E temos que pedir aos nossos data scientists que nos indiquem quantos são, onde estão e como é que nós os podemos chamar para propor a terapêutica.
Se estivermos à espera que o comportamento humano, por estarmos a viver numa época com inteligência artificial, seja muito diferente daquele que foi há 50 anos atrás, por questões culturais, biológicas até, de comportamento, etológicas, nós não vamos conseguir combater, ou vamos ser muito pouco eficientes a combater este ato. E se calhar daqui a 100 anos estamos a comparar com a Marinha Inglesa, tal como nós hoje estamos a comentar esse assunto. Portanto, de facto, é um processo paralelo que tem que ocorrer ao mesmo tempo que há a inovação tecnológica, mas que a digitalização dos sistemas nos permitem fazer. Portanto, só não o faremos se não o quisermos e se não reconhecermos isto como uma prioridade. E, portanto, acho que, de facto, é um problema real e do futuro. Está aqui. Podes passar a Sónia. Bom, como já perceberam, para a gente imaginar o que vai ser o futuro, temos que juntar pensamento e ferramentas que vêm de muitas áreas. E ao pensar nestas doenças do futuro, também se pensou e pensa no papel da mobilidade humana. Reparem, nós não falámos nisso, depois seguramente que voltaremos à Joana, mas é simples de perceber que a capacidade de um agente microbiológico saltar a barreira da espécie pode ser altamente facilitada pelo facto de nós destruirmos os ecossistemas, por causa de os invadirmos com o nosso processo de urbanização, por causa de os modificarmos com as alterações climáticas, por causa de práticas culturais, etc. E uma delas é a movimentação das populações. Existe eu deixava aqui isso à Sónia, porque ela tem trabalhado muito nisso, existe uma ideia simplória que o facto das populações se movimentarem vão-nos ameaçar, que trazem com elas as doenças. Bom, isso é cientificamente errado. As pessoas que migram adoecem nos países de acolhimento, porque quem está doente já não tem sequer a capacidade, o drive para migrar. Portanto, não vale a pena ir por aí. Mas a mobilidade das populações é muito interessante. Desculpem-me aqui roubar mais meio minuto, mas como estamos aqui no Porto, está aqui o Pedro, que sabe essas histórias bem melhor que eu. As pessoas que aqui trabalharam na paramiloidose familiar, na doença de Corino de Andrade, e é um contributo extraordinário da ciência e depois da tecnologia e depois da medicina humanista e tudo isso, olharam para como é que o gene da paramiloidose familiar tipo português se foi andando pelo mundo. E foi possível perceber, por exemplo, no Japão, a rota dos jesuítas portugueses pelos locais onde há japoneses com paramiloidose familiar. Claro que os jesuítas, além da fé e do resto, também deixaram outras coisas, mas foram muito úteis para nós percebermos que, de facto, as movimentações das populações, se calhar muito mais do que trazerem agentes infecciosos, sobretudo hoje em dia, trazem, bom ou mau, o cruzamento da sua herança, do seu valor genético. Isto, Sónia, naquilo que tens feito, é um lado da moeda que nós aqui falamos. O outro lado, se tiveres tempo e se puderes, é interessante falar, porque as pessoas também conhecem mal isso, que há um índice, um índice de avaliação da performance integradora para migrantes dos países. Portugal está no ranking dos 10 países com melhor pontuação nesse índice, exceto em duas áreas, que alguns ou todos nós nos doem particularmente, na saúde e na educação. Sim, obrigada também. De facto, os movimentos migratórios não são de todo um fenómeno recente, não é? O que tem vindo a ser recente e que coloca esta questão do peso dos países em se adaptarem tem vindo, na verdade, a uma movimentação muito mais rápida, também fruto dessa globalização, mas também aquilo que nós dizemos de uma complexidade dos movimentos migratórios
que normalmente eram muito caracterizados do sul para norte e agora, na verdade, quase todos os países são simultaneamente países de acolhimento, destino e de trânsito. Por exemplo, Portugal, que tem neste momento cerca de 10% da sua população ativa é população migrante, mas é muito característico de um país de trânsito. Não sei se sabem, mas são países, na verdade, que muitas das vezes nós temos ideia de que quando alguém migra do seu país de acolhimento diretamente para o país de destino. E, na verdade, grande parte dos movimentos migratórios, eles dão-se e demoram muitas das vezes 10 anos. Ou seja, as populações migrantes passam por diferentes países até chegarem, de facto, ao seu país de destino, ao seu país final. Mas, na verdade, os movimentos, como eu dizia, estão cada vez mais complexos e os fluxos migratórios são, neste momento, muito rápidos e variam muitíssimo. Isso traz uma heterogeneidade de características, de motivos para a migração, de características de outros determinantes, como nós sabemos, e o professor Henrique também no primeiro comentário fazia esta questão de que o estado de saúde ele é hoje, e sabemos isso claramente, um conjunto, resultado de um conjunto grande de determinantes. Sabemos também que nas populações migrantes, mais do que o fator migração, embora os movimentos migratórios e as características desse movimento introduzem muita vulnerabilidade na saúde, mas a grande maioria das vezes, hoje sabemos, pela evidência daquilo que estava a dizer, que as populações migrantes tendem a ser saudáveis, mas sabemos que provavelmente o grande foco da maior vulnerabilidade em saúde das populações migrantes tem a ver com os determinantes sociais, ou seja, as condições em que estas populações vivem, trabalham e as oportunidades que os países dão para uma maior integração, é muitas das vezes aí que está, na verdade, a maior ou menor vulnerabilidade à saúde. Portanto, este é um ponto importante. Depois, também, pensando um pouco na evidência científica e o que hoje já se sabe e é muito claro relativamente às questões mais ligadas à migração e saúde, são dois fenómenos. Um deles era esse que estava a referir agora, em que cientificamente se chama o fenómeno do migrante saudável, ou seja, hoje é muito clara a evidência de que a grande maioria dos migrantes, quando chegam aos países de acolhimento, normalmente tendem a apresentar, em quase todos os indicadores de saúde, melhores resultados em saúde do que as populações desse mesmo país e, mais interessante, do que as populações migrantes que estão há mais de 10, 15 anos no mesmo país. E, portanto, este é uma evidência clara, como eu dizia, que se chama fenómeno do migrante saudável, mas, por outro lado, há também uma evidência muito clara que a condição de saúde do migrante tende a deteriorar-se quando esse migrante está no país mais de 10, 15 anos. E aqui, claramente, é também uma evidência, como dizia, que não tem a ver tanto, o estado de saúde não tem a ver tanto com esta condição de ser migrante, mas muito mais com todas as condições de integração e as condições sociais que afetam a saúde das populações. E, portanto, hoje há um conjunto enorme de dados. A OMS lançou há pouco tempo um relatório sobre a saúde dos migrantes com variedíssimos estudos europeus e até revisões sistemáticas e meta-análises demonstrando exatamente esta ideia de que ao longo do tempo que os migrantes estão nos países de acolhimento, o seu estado de saúde vai se deteriorando e, portanto, esse também é um ponto muito relevante. É também muito interessante que mesmo, e estamos a falar agora um pouco mais do estado de saúde em geral e doença crónica, mas quando olhamos para as doenças infecciosas, há também estudos muito interessantes do ECDC que mostram que mesmo a prevalência de doença infecciosa, que muitas das vezes estava claramente apenas associada ao facto dos migrantes trazerem, na verdade, a doença quando chegavam aos países de acolhimento, hoje há uma evidência clara que entre 30% a 40% das infecções, por exemplo, por VIH,
na verdade, ocorrem nos países de acolhimento. E, portanto, há também aqui uma indicação de que há um trabalho grande a se fazer para que se possa manter as populações mais saudáveis e trabalhar ao nível da prevenção e diagnóstico. E isto leva para o segundo ponto da sua pergunta, que tem exatamente a ver com este indicador da maior integração das populações, porque há também evidência muito clara que quanto maior forem as políticas dos países ligadas a uma maior e melhor integração das populações migrantes e também da sua coesão social, tem também evidência relativamente ao impacto de manter toda a população, e inclusive as populações migrantes saudáveis, e, claro, também essa ligação entre a saúde e depois o desenvolvimento social e económico dos países é muito clara também. Há talvez 2 pontos que gostaria de realçar até do ponto de vista da ciência. Há um conjunto grande de desafios à ciência associada à investigação na área da migração e saúde. Um deles tem a ver exatamente com esta questão da rapidez dos fluxos migratórios e, portanto, como é que os países vão se adaptando claramente às diferentes características que a população migrante tem em diferentes momentos e trazem necessidades em saúde, mas também adaptação do sistema de saúde muito diferente, este por um lado, e por outro lado também ao gap, falámos aqui do gap da dificuldade de implementação da inovação, mas também um gap que também existe muito interessante, que é a diferença e o gap que existe entre aquilo que é muitas das vezes investigado e aquilo que são as necessidades reais para as quais nós estamos a investigar. E, portanto, eu trazia, para além daquilo que é a área da ciência da implementação, e achei interessante trazer essa questão, porque é uma das áreas em que eu também trabalho bastante, não tanto na inovação na adoção da inovação tecnológica, mas também muito na inovação de políticas e organização do sistema até nas populações migrantes. Como é que é possível trazer e estudar quais são as intervenções que funcionam, para quem funcionam, como é que funcionam, o que é que não funciona, e, portanto, esta é uma área que mesmo nas migrações é muitíssimo relevante, mas trazia esta questão, por um lado, do gap daquilo que se investiga e das necessidades reais das populações com as que estamos a trabalhar. E o que acontece muitas das vezes, e é um dos desafios da investigação, é que a investigação é, na maior parte das vezes, feita de base populacional e muitas das vezes as populações migrantes ou alguns grupos populacionais dentro dos migrantes são muitas das vezes deixados de fora dessa investigação. E são muitas das vezes os grupos mais vulneráveis e que necessitariam de maior atenção. E, portanto, esse também é um ponto que é muito relevante trazer. Daqui, só para fechar, e depois podemos continuar, também neste relatório da Organização Mundial de Saúde, de um Action to Call de 2020 até 2030 para as migrações, vem a ideia desta, e falávamos disso antes, daria para uma sessão inteira, mas a ideia da participação social, ou pelo menos de investigação mais colaborativa e em que as populações migrantes e os diferentes stakeholders que atuam com estas populações possam ser integrados não só na recolha de dados, mas muitas das vezes a definir os principais problemas que devem existir nas investigações. E, portanto, é aqui toda uma área também de desafio e que, daquilo que nós sabemos para o futuro, a migração provavelmente irá aumentar e complexificar-se. E, portanto, claramente vai ter impacto naquilo que é a saúde, não só das populações migrantes, mas da saúde e das populações como um todo. Obrigado, Sónia. Estão aqui já um conjunto de incomodações para a Rita. Vamos ver como é que organizamos isto.
vejamos, nós falamos das infecções, falamos das doenças do futuro, sem diagnóstico, sem vigilância, elas não existem. É uma das questões que é importante. A outra questão é que nós hoje em dia temos uma grande quantidade de dados em formatos facilmente acessíveis. A outra é que temos avanços extraordinários nos sistemas de informação geográfica. O outro é que temos métodos estatísticos cada vez mais sofisticados. O outro é que as nossas ferramentas computacionais andam muito mais depressa do que a nossa capacidade de imaginar. E, finalmente, ainda há toda a informação, os cardiologistas sabem isso, quase diria melhor que ninguém, sobre a monitorização em tempo real e a obtenção de dados imediatos. Lembrem-se que uma unidade de cuidados intensivos neonatal, uma unidade de cuidados intensivos coronários, é como aquelas boxes que se vêem da Fórmula 1. Só que eles usam mesmo aqueles dados, sabem? Para os pilotos não despistarem, para os pilotos poderem ir mais depressa, e nós, desgraçadamente, parece que nos esquecemos daquela produção brutal de informação que podia fazer com que nos despistássemos menos, essas coisas todas. Agora, há um ponto aqui, Rita, que eu também deixava, porque não foi tocado, aliás, foi extraordinária esta viagem sobre tantas coisas, mas repara, e a Rita conhece melhor que ninguém, quando no início do século se fez a lista das principais causas de morte, ou sobretudo a lista das principais causas de doença que nos tiram dias de vida saudáveis, e depois se imaginou o que ia acontecer em 2030, não perdendo aqui muito mais tempo, as doenças cardio e cerebrovasculares estão lá em grande força, mas a primeira é a depressão unipolar. Ou seja, já pelo menos há 25 anos que se aposta que a saúde mental, a depressão é um caso particularmente complicado, porque temos muita medicação e as pessoas continuam a morrer por causa disso. Portanto, agora é que eu faria aquela história do costume, não é? Pega no que te apetecer. Se te apetecer pegar noutra coisa completamente distinta, faz isso, mas acho que alguns destes pontos são muito relevantes para quem tem que organizar a resposta da saúde pública. Bem, antes de mais, obrigada, e obrigada também ao convite à FCT para estar aqui hoje. É um gosto, exatamente porquê? Porque para mim eu estou no interface exatamente da ciência para as políticas de saúde. E esta eu acho que é a beleza também desta confluência daquilo que é necessário para nós chegarmos a bom porto a nível, neste caso a nível nacional. Muito daquilo que foi dito é algo que não só alguns dos desafios à saúde pública já são referenciados, falámos aqui da mobilidade, da resistência aos antimicrobianos, da questão também associada a dados em saúde, e eu acho que quando nós falamos do futuro, estamos a esquecer que para nós prepararmos exatamente o futuro de todos, temos de preparar o início da vida. Porque quando estamos a falar já de um futuro, já temos de ter a certeza que o nosso ciclo de vida, e começando aí na pré-conceição, e depois na área do infantil, na área juvenil e por aí fora, todo este ciclo de vida é importante para nós prepararmos o futuro. E eu sei que para alguns isto pode parecer bizarro, mas é realmente importante. E para além de ser o futuro, nós olhamos muito para as áreas que hoje são áreas do presente e que através daquilo que são metodologias não só epidemiológicas, mas também recorrendo à inteligência artificial, nós conseguimos perceber que são doenças, que podem ser síndromes, que nos vão ter ou que vão ter aqui algum impacto relevante hoje e vão continuar a ter ao longo dos próximos anos. E é por isso mesmo também que são feitos alguns daqueles documentos que todos conhecem, podia falar aqui de alguns do Plano Nacional de Saúde, entre outros, que nos fala dos desígnios, do que é que para nós ainda é relevante até 2030. E não somos só nós, Portugal, a fazê-lo, fazemos-lo na Europa, fazemos também a nível da Organização Mundial de Saúde, mesmo em Genebra. E eu queria começar exatamente pela questão da saúde mental.
nós continuamos ainda a não fazer suficiente, aquilo que é suficiente no âmbito da saúde mental. Para além das questões associadas àquilo que são questões de abuso de substâncias, também falando na depressão, síndrome de ansiedade, podíamos falar de muita outra coisa, mas se há um aspecto importante que a própria pandemia trouxe a cada um de nós, foi a importância de, para além de nós termos uma boa saúde física, temos também a componente mental e conseguirmos ser mais resilientes, mais fortes. Isso só é fácil, ou melhor, só é possível se realmente nós começarmos a preparar o futuro, como vos dizia, no início da vida. Que as crianças nas creches já consigam também ter o potencial de ser assertivas, de também ser resilientes, e ao trabalharmos nisto que estamos a trabalhar no futuro e, para quem sabe, na Direção-Geral da Saúde, para além de nos preocuparmos com doenças, preocupamos-nos sobretudo com a saúde e, portanto, para nós é muito importante olharmos nessa perspectiva. Também iria focar aqui duas outras questões que nos preocupam bastante. Uma delas tem a ver com a qualidade de vida, associada à longevidade. Nós continuamos a falar de qualidade de vida, continuamos, mas a verdade é que aumentamos a nossa longevidade e ainda não fomos capazes de melhorar a qualidade. E não fomos capazes, se calhar, por variedíssimas razões, porque não estamos a ver aquilo que tem maior impacto, porque ainda não conseguimos implementar políticas que são políticas que vão a 10 anos e não a 4 anos, que não seguem também ciclos eleitorais, e é importante para nós mantermos este ponto. Não só criarmos a capacidade do lado da ciência, mas depois traduzirmos, e como dizia também aqui alguns colegas de painel, rapidamente para aquilo que são políticas, e que são políticas, neste caso, para a população. Também gostava de vos falar de uma questão que tem a ver com o excesso de peso e a obesidade. Sem dúvida alguma, vamos continuar, e temos visto ao longo dos últimos 10 anos, é um assunto que nos preocupa, continuamos a falar deste elefante que está na sala, mas, uma vez mais, ainda não estamos a fazer o suficiente. Já foram implementadas no início estratégias também associadas à prestação de cuidados. Começámos em 2016, 2015, algumas políticas, quer seja da redução do teor de sal no pão, quer seja também daquilo que foi o imposto às bebidas açucaradas, mas ainda temos um largo espectro para conseguir aqui fazer algo naquilo que é o excesso de peso e a obesidade diz respeito. Porque, como sabem, não é normal e não pode ser normal nas nossas sociedades que mais de 50% das nossas crianças e dos nossos adultos tenham excesso de peso ou obesidade. Não pode ser. Isto porquê? Porque a obesidade, para além de ser considerada doença, também é um fator de risco para outras doenças, para a diabetes, para aquilo que é para as doenças cardiocerebrovasculares, onde o infarto agudo do miocárdio e outras também se incluem, e portanto não podemos achar que vamos ser saudáveis, que vamos ter a nossa qualidade de vida se não apostarmos em fatores de risco e em determinantes que fazem toda a diferença. Permitam-me só mais 2 aspectos antes de avançar, e que são aspectos muito importantes para a saúde pública. Por um lado, a questão da crise climática, e a crise climática, poderia ficar aqui uma tarde inteira a falar sobre a crise climática, mas aqui é importante nós falarmos que esta crise climática potencia muitas outras. Potencia que nós consigamos ter uma disseminação de doenças infecciosas, por exemplo, as doenças transmitidas por vetores, por mosquitos, por carraças, doenças que não tínhamos há algum tempo e que vamos ter em muito curto espaço. Já começamos a ter os vetores, já começamos a ter os mosquitos em Portugal, de algum tempo, e estamos a tentar atrasar, mas não vamos conseguir evitar ter essas doenças aqui. E não vamos conseguir por variedíssimos motivos, porque ou não temos vacinas para determinadas doenças e entre outros. Por outro lado, para além de falar da crise climática, queria dedicar também o meu último minuto a falar de, para nós olharmos para os desafios do futuro, não nos podemos esquecer de preparar. E a preparação para futuras emergências, como o professor Henrique dizia no início, nós todos sabíamos que viria uma pandemia, não sabíamos quando, também não sabíamos exatamente
o que é que ia ser, sabíamos que possivelmente era respiratório, que seria um vírus, mas não sabíamos que era um coronavírus. Pronto, também não sabíamos o que é que era, mas estávamos a preparar para isso. E a verdade é que o nosso nível de preparação foi um nível de preparação também escasso, que não envolveu todos os setores, que foi concentrado mais em algumas áreas da saúde e, portanto, temos de mudar isso. Temos de mudar, temos de ter a nível nacional um plano de preparação e resposta para emergências em saúde pública que seja suficientemente lato para nos permitir também ter aqui uma cadeia de comando e controle para que todos nós saibamos o que fazer, termos as nossas matrizes de responsabilidade e, sobretudo, estarmos mais preparados para aquilo que é o futuro. E se calhar ficava por aqui, professor? E de facto fechaste bem, porque aquilo que eu me tentava referir, embora não tivesse dito, era o Crimson Contagion, que foi o exercício feito nos Estados Unidos em 2019, uns mesinhos antes da Covid, exatamente para testar tudo isso. Bom, eu penso que nós começamos um pouco mais tarde, temos 20 minutos ainda, e eu passaria a palavra para esse lado, desde já com um primeiro agradecimento a este conjunto de reflexões e de inquietações tão rico que nós podemos ouvir. Obrigado. Eu tenho uma pergunta, se calhar um bocadinho provocatória, relativamente à saúde mental. Comparando com, não sei, 30 anos atrás ou assim, estamos pior ou estamos a diagnosticar melhor? As duas coisas. Sim, mas é exatamente as duas coisas. Nós temos uma maior capacidade diagnóstica, conhecemos também melhor aquilo que são alguns síndromes. Se calhar há 30 anos atrás achávamos que era normal. Se calhar uma depressão pós-parto era algo normal. Ah, coitadinha, ela teve o bebê, agora isto passa. E, portanto, não são coisas, neste momento percebe-se que é uma patologia importante. Começamos a ter suicídio no pós-parto a nível global. E infanticídio. Isso, exatamente, e isso é algo muito preocupante. E, portanto, aquilo que nós não sabíamos se calhar tanto, mas agora, felizmente, diagnosticamos mais. Mas, como bom elemento da saúde pública, temos mesmo é de investir também naquilo que é a promoção da saúde e na prevenção da doença. E aqui está o fator-chave de quase tudo. Isto não é uma frase feita. Existem estratégias que nós conseguimos fazer, que nós conseguimos implementar e que conseguimos também que a nossa população, que para além de, e eu digo agora muito isto porque é verdade, para além de compreenderem os comportamentos, é preciso alterá-los. É preciso haver aqui também alguma força de vontade, não só da própria população, mas que todos nós consigamos ajudar nessa alteração de comportamento. Porque só saber algo não vale a pena. Precisamos de fazer algum esforço. Mais perguntas? Enquanto elas vêm, a Rita chamou a atenção a uma coisa muito importante, também tínhamos falado, que é a questão da obesidade, na qual é evidente, quer dizer, isso, e não temos dúvidas sobre o seu aumento. Aliás, pensa-se, chegou-se a dizer, numa reunião deste género há alguns anos, pensou-se que a geração atual de adolescentes será a primeira que vai viver menos que a dos seus pais, ao contrário do que foi sempre, digamos, a caminhada, pelo menos nos últimos 2 séculos, foi cada geração viver mais que a geração anterior. E a obesidade seria o fator que iria fazer-nos perder tempo, esperança de vida. Mas reparem, o elefante aqui na sala, é este, não é? É o nosso investimento em prevenção. No conjunto dos países da OCDE, Portugal é um dos 5 ou 6 países que tem menor proporção do PIB investida em prevenção. E isto há vários anos. Muito abaixo da média dos países da OCDE. E por acaso isto também é verdade na investigação. É mais fácil, provavelmente, animar um júri, um painel de avaliação com uma terapêutica fásica do que com uma discussão sobre os determinantes comerciais da saúde. Mas esses são reais, reparem. Nós, aqui no Porto, seguimos uns milhares de crianças desde que nasceram. Estão agora com 18 anos.
E quando fomos estudar a distribuição geográfica da obesidade aqui no Grande Porto, não é na cidade, aqui há toda esta coisa à volta, encontramos alguns pontos quentes, onde havia muitas crianças obesas, muito mais do que na vizinhança. O único determinante que nós encontramos que justificava isso era viver a menos de 400 metros de um restaurante tipo McDonald's. Portanto, às vezes é preciso pensar que o investimento no tratamento é, desculpem-me dizê-lo assim, uma espécie de fuga para a frente. Mas eu, quando estou doente, quando parti o braço, quis que me pusessem cá uma prótese, não me interpretem mal. Mas é, de um ponto de vista das políticas de saúde, às vezes uma fuga para a frente. Porque vamos resolver o problema no fim, enquanto não tentamos resolver no princípio. Há um livro belíssimo, se tiverem tempo, se não levarem daqui mais nada, levem esse livro, chamado Deepest Well, que é escrito por uma pediatra americana, que mostra a relevância dos acontecimentos, isto também para sublinhar uma coisa que a Rita disse, que mostra a relevância dos chamados acontecimentos adversos de vida em fases muito precoces do nosso desenvolvimento, como única explicação para doenças crónicas graves, algumas fatais, em idades relativamente precoces no percurso de vida. Portanto, nós temos que sair, dar o salto da dimensão meramente biológica, em que muitas vezes nos centramos, sem a esquecer, não me interpretem mal, sem a esquecer, ela é brutalmente determinante. Aliás, como a prisão de ventre, o Mário sabe que eu fui gastroenterologista no hospital dele, portanto, também tropecei muitas, não? E sabe Deus para as tratar. Mas temos que ver a fotografia completa, não é? E pronto, talvez isto seja um viés da saúde pública, aqui talvez mais meu, da Sónia, da Rita. A nossa maneira de estar nas coisas é juntando ciências. Vamos ouvir ali, depois eu passo, está bem? Posso fazer só uma questão? Eu sou investigador, mas estou de outra área. E desconto para um sistema de saúde, como todos os investigadores portugueses. O sistema de saúde esse não reconhece a maioria dos tratamentos modernos que são feitos. Como é que se resolve esta questão? Eu falo da ADSE, é claro, que não comparticipa tudo o que há de moderno, tudo quando são intervenções cirúrgicas, robóticas, etc. Posso dar exemplos concretos se quiserem. E, portanto, o investigador ou tem 8.500 euros para pagar diretamente ou não faz. Como é que o nosso próprio sistema de saúde, para o qual nós descontamos 3,5%, que é muito, nós ganhamos bastante, como é que se pomos o nosso próprio sistema de saúde a perceber os tratamentos modernos que existem, as intervenções que nos poupam horas do hospital, que nos dão conforto, que nos resolvem problemas de uma forma muito fácil, que já são aplicados nos hospitais de Lisboa, do Porto e do Algarve e que não continuam a não ser reconhecidos? Como é que muda a mentalidade quando somos nós próprios que pagamos por esse sistema e bem? Quer dizer alguma coisa? Só que nós, na nossa gíria, temos 4 determinantes da saúde. Os individuais, nature, não é? Genética, epigenética. Os sociais, os comerciais e os políticos. Estamos nesses. Não há ninguém no painel. Não há aqui ninguém, não há aqui ninguém no painel. Posso só fazer um comentário? Eu percebo perfeitamente. Eu acho que, em primeiro lugar, é preciso termos também capacidade crítica de distinguirmos as modernices dos tratamentos associados, de facto, a valor, porque há tratamentos que têm pouco de inovação em termos de valor acrescentado para o doente, mas têm muito valor comercial no sistema de saúde. E isso é importante que o próprio sistema de saúde seja capaz de analisar criticamente e subsidiar ou incorporar nas suas instituições apenas aqueles com maior valor, porque os recursos serão sempre finitos. Este é um aspecto importante. Depois o outro aspecto, voltando também aqui a uma questão que já foi discutida, é uma forma de nós avaliarmos essa questão é o próprio sistema de saúde produzir
evidência nesse sentido, que é testar. Eu, por exemplo, felizmente tive a FCT a financiar-me um projeto há uns anos em que quis implementar um estudo randomizado com exercício físico em doentes com insuficiência cardíaca, e o meu argumento para os avaliadores é: isto já foi feito em Amsterdão, com pessoas em que 60% tinham o grau universitário, mas eu quero fazer com doentes do Hospital Santo António que vivem em São Pedro da Cova. E, portanto, eu preciso perceber, para que os decisores do meu hospital mantenham este programa em funcionamento, se ele funciona nos meus doentes, nestes doentes, com estas características, com doentes que muitas vezes partilham uma casa com 2 divisões com 6 ou 7 pessoas. E esse também é um papel importante. Portanto, às vezes nós também estamos a entrar numa fase em que temos que ter essa exigência enquanto consumidores deste sistema de saúde que é deficitário e, em particular, muito heterogéneo do ponto de vista geográfico. Não sei onde é que o colega vive, mas nós, na área da insuficiência cardíaca, fizemos um grande estudo. Costumamos dizer nestes encontros, nunca temos dados em Portugal, vamos sempre aos Estados Unidos. Nós acabamos um grande estudo na Sociedade Portuguesa de Cardiologia de prevalência da insuficiência cardíaca, onde verificamos que um em cada 6 pessoas com mais de 50 anos tem insuficiência cardíaca, apenas 10% o sabia. E quando estávamos a passar com o autocarro, levávamos o autocarro com o ecógrafo, com as análises, com o eletrocardiograma pela zona do Alentejo, pensamos que tínhamos que abortar o estudo porque era tanta gente com insuficiência cardíaca que não estávamos à espera, não tínhamos planeado, não tínhamos plano B nessa altura. Foi preciso um esforço logístico muito grande e foi um estudo a nível nacional que também mostrou de facto deficiências nos cuidados de saúde primárias muito graves em algumas zonas do país que, felizmente, aqui no Grande Porto nós não vivenciamos no dia a dia. Portanto, eu diria que há alguma esperança. Acho que o SNS tem grande parte dos tratamentos que acrescenta valor ao doente. É evidente que é preciso mais investimento e nós próprios, enquanto consumidores, também temos que ter essa questão crítica para isto funcionar melhor. Queres responder ou ouvimos o Pedro primeiro? Viva. Eu queria voltar à questão das migrações, mas não propriamente das migrações. Passo a explicar. Hoje em dia temos um mundo, obviamente, muito mais globalizado, as pessoas movimentam-se imenso e, portanto, vão de avião daqui à Tailândia e voltam, e vão a todo lado e com grande facilidade. Nós vimos o que aconteceu no SARS, no primeiro SARS, não neste, do Covid, o SARS-1, e percebeu-se perfeitamente onde é que estava o doente zero no avião X, que estava lá a ir para Hong Kong, não sei para onde, já não me recordo bem, mas tudo isso foi tipificado e deu a confusão que deu naquela altura. E depois, mais tarde, vem o SARS-CoV-2, Covid-19, e virão outras coisas, com certeza. Já temos dados, enfim, enormes, muito conhecidos, do ébola em Espanha, enfim, uma série de outras coisas assim. Naturalmente que as pessoas não vão deixar de se movimentar, não vão deixar de ir de avião para fazer férias em destinos paradisíacos ou até em outros locais e, portanto, não tanto migrações no sentido das populações migrantes, mas é a deslocação de pessoas permanente. E no que diz respeito às doenças infecciosas, que é aquela que eu, enfim, apesar de tudo, conheço melhor, sendo imunologista, não sei o que é que se pode fazer no futuro. Naturalmente que não se podem travar as pessoas de irem aos locais onde vão e será muito difícil lidar com esta situação, mas a verdade é que nos põe em contacto com agentes infecciosos, não tanto de migrantes, mas até de populações locais que vão aos locais, são infectadas e revoltam para os seus países e, portanto, neste momento começam a aparecer doenças que nunca tinham sido vistas, como sabem. Aliás, na Alemanha apareceu pela primeira vez a varíola, coisa que nunca tinha acontecido, e, portanto, começa a aparecer locais muito inusitados, agentes infecciosos que não eram comum aparecer. Naturalmente, por enquanto, ainda faltam os vetores. Muitos vetores que transmitem as doenças não estão presentes nos países para onde as pessoas levam os seus vírus ou os agentes infecciosos, mas não sei se no futuro não estarão, e, portanto, o que é que se poderá fazer neste sentido? Se tem alguma ideia, será sempre uma questão bastante complexa, imagino que sim, mas gostava de ouvir o vosso comentário. Sim, esse é um ponto muito interessante, porque, ao contrário daquilo que nós começamos por dizer, que havia muito um estereótipo de que a maior parte
das doenças e que as migrações traziam ameaça, digamos assim, às populações, e nomeadamente nas doenças infecciosas, hoje está muito claro para nós que a maior prioridade está na mobilidade da população e não na população migrante no que respeita a essa mobilidade também de doença, etc. O que nós também sabemos claramente, e nem sempre é muito fácil porque entra nas políticas, mas entra também na regulação, nas questões éticas, etc., é que claramente é preciso pensar em respostas globais. Não é possível, no sentido do que estava a referir, que cada país possa pensar na sua forma de atuar. E, portanto, esse é um ponto fundamental, que é como é que é possível pensar em uma cooperação, digamos assim, em termos das respostas mais do ponto de vista da saúde global. Por outro lado, também é muito interessante, e era isso que eu estava a apontar, por exemplo, na questão das populações migrantes. As populações migrantes são em si próprias populações muito móveis e, portanto, que viajam muito e, portanto, não porque são migrantes, mas pela mobilidade das populações, trazem também um risco muito grande nessas questões que estava a referir. E, portanto, há todo um lado, por exemplo, da mobilidade e até da medicina do viajante, que hoje em dia traz mais caminho para essa questão, nomeadamente das doenças infecciosas, claro, que está também muito em cima da mesa. Eu só queria chegar, porque estou com o microfone e provavelmente não falarei mais, há dois pontos interessantes que ligam também com as questões até da saúde mental e das questões comportamentais, e ouvindo falar do tema das terapias do futuro, e até ligando no início de que provavelmente vamos voltar outra vez a algumas das teorias mais anteriores, é muito interessante, por exemplo, nas questões da saúde mental e do ponto de vista da saúde pública. Hoje começamos a perceber que provavelmente há um conjunto muito grande de intervenções que nós chamamos até quase intervenções low cost, que têm um impacto muito grande na mudança da vida das populações. E, portanto, parece que eu vou aqui ao extremo do outro lado dos meus colegas de painel, mas, por exemplo, é muito interessante na área da depressão, e lembrei-me por causa da depressão pós-parto, neste momento há um conjunto muito interessante de projetos na Organização Mundial de Saúde que têm a ver com a arte e com a música, por exemplo, no tratamento da depressão, e nós vamos também na Escola Nacional de Saúde Pública, em conjunto com a Organização Mundial de Saúde, neste departamento, iniciar um projeto muito interessante de trabalho na área da música e da maternidade. E há um conjunto, até na área das doenças, da prevenção da doença crónica, por exemplo, numa joint action que nós temos neste momento europeia, e em que estamos a trabalhar na área da prevenção das cardiovasculares e em diabetes, com populações mais vulneráveis e com menos, no fundo, com alguma vulnerabilidade socioeconómica, e é muito interessante de perceber que há um conjunto enorme de intervenções de muito pouco custo, que depois de avaliadas, e portanto voltando aqui um bocadinho à questão da ciência da implementação, de pensar e desenhar intervenções com base naquilo que são as necessidades reais das populações, mas depois fazer um acompanhamento e uma avaliação do processo e do impacto destas intervenções. Hoje começamos a ter evidência de que há todo um caminho de intervenções que provavelmente têm um impacto muito grande na vida das populações e em ganhos em saúde, numa perspectiva de saúde pública, que também têm que vir a ser, no fundo, introduzidas simultaneamente com esta evolução tecnológica que muitas das vezes acarreta um custo muito, muito grande ao sistema de saúde. Eu queria só voltar, se calhar, aqui à questão, e aquilo que nós temos feito em três grandes áreas. Por um lado, numa componente muito individual, numa componente populacional e numa componente de vigilância e monitorização.
e, portanto, mais aqui vocacionada para a questão da ciência de dados. Na componente individual tem muito a ver com aquilo que é a nossa medicina do viajante e com aquilo que nós devemos fazer pré e pós-viagem e, portanto, nestas duas. Na populacional, nós já temos aquilo que é um regulamento de saúde internacional, que em Portugal foi traduzido por Regulamento Sanitário Internacional, mas é um regulamento de saúde, e que existe, e neste momento foi aprovado na última Assembleia Mundial, alterações que vêm exatamente das lições aprendidas da Covid-19 e que nos vão ajudar exatamente a potenciar aquilo que o mundo global também precisa de continuar a aprender nesta, diria eu, e aqui não estamos a falar só de doenças infecciosas, neste caso, estamos a falar de potenciais ameaças, sempre nessa componente. E a terceira tem a ver com a nossa vigilância e monitorização, e para isso nós até estamos a utilizar já fontes de dados um bocadinho diferentes. Utilizamos, por exemplo, dados agora espaciais para podermos ajudar e dar algum contributo naquilo que poderá ser uma vigilância e monitorização, não só naquilo que são doenças infecciosas, por exemplo, em Portugal, os vetores que existem em Portugal, mas também naquilo que está a acontecer ao longo do mundo. E também nós temos, felizmente, a nível global, uma forma, de uma forma confidencial, partilharmos entre os países potenciais focos para nos ajudarem, e isto ajuda-nos também a ter a certeza, ou pelo menos se houver um alerta importante, dizermos a todos os nossos clínicos, a todas as pessoas, para estarem atentos e alerta sobre potenciais aqui componentes mais de sintomatologia, entre outras coisas. Então, se me permites, para fechar isto, eu vim aqui procurar... Posso só fazer uma última pergunta? Não, sim, deixe-me só fechar esta intervenção do Pedro. Ouçam esta coisa. Os transportes modernos tornaram impossível uma nação proteger-se a si própria contra a introdução de doenças, usando a quarentena. Não sei se ouviram falar nisso há 2 ou 3 anos. Isto torna necessário o desenvolvimento de serviços de saúde fortes em todos os países, que têm que ser coordenados através de uma ação internacional. Isto foi dito pelo Presidente dos Estados Unidos em 1946. Aí nós sabemos qual é o caminho, mais uma vez. Está a custar a implementar. Desculpa. Olá, boa tarde. Obrigada. O meu nome é Susana Guerreiro, sou investigadora do I3S e queria fazer um comentário e se calhar deixar só um mote final, que é, eu acho que ficou explanada por todos esta questão do desenvolvimento e da procura de soluções para o futuro. E também a carência que nós temos, não é, de lacuna entre esta implementação destas inovações e a nossa realidade. E a verdade é que quando vamos espelhar, e como o professor faz nesta pesquisa epidemiológica, a nossa sociedade ainda continua a ter muitos problemas base e básicos. E achei muito interessante a doutora Rita ter falado aqui deste ciclo de vida, porque, sem dúvida, que é muito importante esta comunicação entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, porque nas escolas continua a ser... ou seja, muitas das vezes as famílias não têm tempo, muitas das vezes não querem, mas a verdade é que a escola acaba por ser o local onde vai aglomerar um maior número de crianças, adolescentes e futuros adultos, em que se pode transmitir e comunicar. Mas também é um ministério que está saturado, ou seja, os professores neste momento também têm um grande cansaço para incluir novas disciplinas ou novas mudanças curriculares. Ou seja, sem dúvida que Portugal tem falta de recursos humanos e capacidade de implementar, porque a economia, não podemos falar disto sem falar de economia. E a economia é uma base para dar este sustento aos recursos humanos que posteriormente vão solucionar estas carências que nós temos e que se demonstram na qualidade de vida que a pessoa pode ter à nascença e à morte. E isto para dizer, e aproveitando que às vezes não é tão fácil de comunicar com o Ministério da Saúde, para além da prisão de ventre, nas escolas continua a haver um grande problema dos piolhos.
e o apoio do Ministério da Saúde para a implementação destas práticas que praticou no passado, distribuição de shampoos, distribuição de outros atos de implementação, e que talvez por ser normal e ninguém morre, não é? Só em caso de algum extremo, há abandono destas práticas que são base e são sustentáveis. Por isso, estas conferências são importantes pela partilha, mas mais importante do que esta partilha é o que cada um de nós, quando voltar para o seu local, pode implementar numa atitude. Porque também, como a doutora Rita disse, sem dúvida que isto é algo que tem que ser comum e tem que ser aplicado basilarmente. Por isso, voltar a dar um apoio maior às escolas, deste apoio nas práticas de saúde, mesmo relativamente aos dentes e aos piolhos e outras carências que o Ministério já sabe que existem, não é? Mas também aumentar esta comunicação entre o Ministério da Educação e da Saúde, sem dúvida que é importante. E queria só dar a minha opinião também como participante e ouvinte, que o mundo é lidar com o mundo de seres humanos, e a saúde mental pode ser genética, não é? Também pode ser ambiental, mas sem dúvida que muito deste problema de saúde mental também vem do convívio do ser humano, que mudou, a cultura é diferente, e às vezes nós podemos estar doentes porque é algo intrínseco, mas também o mote pode estar externo, e não nos podemos esquecer que a nossa sociedade hoje em dia tem um comportamento e tem uma forma de estar. Antigamente uma carta se calhar demorava 5 dias e a resposta outros 5, hoje em dia é ao clique, e isto pode gerar também aqui um aumento destes problemas de saúde mental. Muito obrigada. Obrigado. Nós estamos mesmo em cima. Se me permitem só a Joana ou o Tiago, que estiveram mais silenciosos, se querem acrescentar alguma coisa antes de fecharmos. Já estamos mesmo no final, com 5 minutos de atraso, não demorando muito. Eu acho que se calhar aqui, talvez do meu ponto de vista, que sou engenheira e cientista, e penso que aqui também o papel da ciência e o desenvolvimento na saúde, na prevenção e na cura é determinante. E a aposta na ciência e no desenvolvimento científico a todos os níveis, não só ao nível da ciência exploratória muito experimental, por exemplo, o CRISPR, que é uma tecnologia que é fundamental hoje em dia, foi descoberta há muitos anos, por acaso, mas numa perspectiva muito fundamental, e portanto foi um projeto que na altura não era aplicado e que depois se conseguiu ver uma aplicação importante na saúde. E portanto eu acho que é muito importante haver este investimento na ciência, não só ao nível da ciência fundamental, é onde vêm as ideias que depois podem vir a ser aplicadas, mas depois também no momento da translação, para que este hiato de tempo que nós estamos aqui a falar, ou gap temporal, seja reduzido para nós conseguirmos ver as nossas tecnologias implementadas quando ainda somos vivos, porque com estes anos de hiato temporal, se calhar não as vemos a ser implementadas. Portanto, era só isto. Quero agradecer muito, foi muito interessante esta conversa. Muito obrigada a todos e a vocês. Eu pegava neste último ponto. Eu não sou médico, sou investigador e faço investigação muito translacional, clínica, porque no meu grupo temos precisamente engenheiros, investigadores e médicos a trabalhar num ambiente completamente interdisciplinar, em que partimos sempre de problemas clínicos. E eu acho que isto ainda é mais a exceção do que a regra. O que ainda existe muito é muita investigação a ser feita, e se forem ver o número de publicações na área em que eu trabalho, de inteligência artificial na área médica, o número de aplicações de artigos é astronómico, mas depois há um funil muito grande, são muitos poucos destas tecnologias que são depois aplicadas na prática clínica, porque muitas vezes estão a resolver problemas que não existem, não é? E portanto acho que estando aqui, não é? Acho que é muito importante a FCT, para além de apoiar a investigação fundamental, mas apoiar esforços interdisciplinares para que investigadores
trabalhem em resolver problemas que depois os médicos e os outros profissionais de saúde tenham. Portanto, é muito importante esta componente. Muito obrigado, Tiago. Bom, vamos mesmo fechar, só para não defraudar completamente, como eu já sou demasiado velho e não vou estar cá para ver, eu arrisco a dizer que a única coisa que eu caso tenha certeza que vai acontecer no futuro é que finalmente aquilo que foi dito no início da pandemia de SIDA se vai cumprir. Nothing about us without us. Portanto, preparem-se para ter que trabalhar com as pessoas. E eu faço um apelo à própria FCT que tenha gente da chamada sociedade civil, os experience experts, o que lhe queiram chamar, nos painéis de avaliação. É muito importante, não há ciência cidadã sem a presença dos cidadãos na ciência. Muito obrigado e um aplauso grande para eles. Damos assim por encerrados os trabalhos deste segundo dia do Encontro Ciência. Convidamos os presentes para um porto de honra que será servido no Salão Nobre e Cais da Alfândega, no piso 0 deste edifício, mas não sem antes agradecer a vossa presença. Esperamos poder contar novamente com todos amanhã para aquele que será o terceiro e último dia de Ciência 2024.